assim, eu tenho muita dúvida a respeito dos exames complementares e citou a biópsia ali. Eu faço uma biópsia, eu não sei como encaminhar, onde colocar o material, como dar o andamento. Vê bem, pessoal, como isso é importante. Porque ela não está com uma dúvida técnica do procedimento em si, mas ela está com uma dúvida de algo que a gente tem que preparar antes do procedimento em si, porque senão as coisas não dão certo. Você não pode remover a lesão do paciente total ou parcialmente e ficar com ela em cima da mesa. E agora o que eu faço? Isso é muito importante, isso realmente pode impedir você de fazer muitos outros procedimentos, muitas outras atividades. Porque a gente fala, na nossa estatística, 40% dos casos são biópsias. Então, você pode fazer muita coisa que é de tratamento clínico, de prevenção, de acompanhamento do paciente, sem precisar pegar no bisturi, caso você não queira. E também não tem muita razão para não fazer isso, né? Porque é muito simples, é mais simples que uma extração dentária. Mas aí, olha só, a colega está deixando de fazer, não pelo procedimento em si, porque não é esse o temor que ela tem, né? Ela tem essa noção de que tecnicamente é simples, dá para fazer, mas o como ela vai fazer depois com a peça. Então, olha só, isso também está muito relacionado a onde você está trabalhando. Se você está numa cidade de porte médio ou grande, maravilha, vai ter laboratório de patologia. É certo que vai ter. Provavelmente ele funciona no hospital, ou ele é perto do hospital, funciona vinculado a ele. Se você está numa cidade menor, no interior, está mais distante, aí você vai ter que descobrir qual é o laboratório de patologia mais perto. Precisa ser um laboratório de patologia de colegas dentistas? Olha, isso é o ideal, mas isso é o mais difícil de você conseguir. A referência mais fácil de você conseguir, por razões óbvias, para o seu corpo todo, é um laboratório de patologistas que são médicos. E não há problema nenhum nisso. Você vai ter um pouco com mais de dificuldade se a biópsia for uma lesão odontogênica. E isso é relativamente raro. A maioria das situações é inflamatórias, e eles são muito competentes para fazer esses diagnósticos. O outro universo são as patologias tumorais, os tumores principalmente malignos, e os patologistas também médicos são muito bons nesses diagnósticos, então você não precisa ter esse receio. E como você vai fazer o encaminhamento? Bom, se você está num lugar grande, você pode entregar tudo que eu já vou explicar o que você tem que preparar para o paciente e ele levar para o laboratório, não tem problema nenhum, você dá o endereço, a ficha de biópsia, o frasco. Mas se você está mais distante, talvez você tenha que remeter isso por SEDEX, pelos correios. E também não tem problema nenhum. Vai precisar você ter o contato de onde esse material vai. Muitas faculdades de odontologia também recebem material, principalmente as faculdades federais, mas tem que fazer o contato antes, saber. E tem uma questão importante, né? Isso tem um custo, e esse custo é do paciente. O exame é dele. Então, você não vai descontar da sua consulta, e também não vai descontar da sua cirurgia, do seu procedimento cirúrgico, o exame histopatológico. É como fosse um hemograma, qualquer outro exame. Um pouco mais caro que um hemograma, sem dúvida, até porque envolve muito mais responsabilidade do colega que está fazendo o laudo, mas isso precisa ser informado do paciente antes de começar. Olha, a gente vai tirar o material, isso é a biópsia. O material vai para exame histopatológico, outro colega que faz, é outra conta. Tá? Então, isso precisa ficar claro. Tirou o material, formol 10%, os laboratórios fornecem formol 10%. Então, como eu dizia, se você está num lugar, numa cidade maior ou média, o motoboy leva para o seu consultório, já leva mais que um. Então, você tem que ter lá 3, 4, 5 frascos de formol, aquilo não estraga nunca. E precisa ter um bom volume que cubra a peça em abundância, porque o formol não fixa por continuidade. Se ficar uma ponta do material que você removeu para fora do formol, necrosa. Se ficar muito pouco, assim, que aquele formol parece um azeite de oliva na pizza ali, cara, vai necrosar também. Então, a sociedade americana diz que tem que ser 10 vezes o volume da peça. Não precisa tudo isso. Cobrindo, tendo um bom volume, é suficiente. E aí, fica lá o resto da vida. É só o formol não secar, e é difícil ele secar. Pode ficar décadas lá dentro, não precisa geladeira, então você não precisa ter pressa para fazer esse encaminhamento depois que a peça está dentro do formol, toda ela tapadinha. Claro, coisas óbvias, né? Cuida para não virar o frasco, para não derramar, para não perder o formol. E aí você faz a ficha de biópsia, com os detalhes da lesão, e você coloca uma etiqueta nesse frasco, com o nome do paciente, o seu nome
e a data que você fez o procedimento, porque ele deve ficar pelo menos 24 horas no formal. O problema não é tempo a mais, o problema é tempo a menos. Só para o laboratório saber lá quando for fazer o processamento. Então é assim, é bem simples, mas tem que fazer esse passo a passo.